A Laia vai colaborar conosco Vou- também, trazendo a sua participação no lançamento do livro. Obrigado, Obrigada, Laia. Fernando. Hoje eu estava lendo, Fernando, te agradeço aí pela dedicatória no livro, né? Eu estava lendo o seu livro e pensando, nossa, que bacana, será que as pessoas, quando leem lá na coluna do jornal, eu gosto de ficar imaginando como as pessoas recebem as coisas, porque cada um de nós vem de um background diferente, né? Eu fico pensando como que as pessoas recebem quando elas estão lendo no jornal. Então, queria te parabenizar pelo seu esforço aí da coluna no jornal, que agora está no livro Um Anjo de Maria. E foi Obrigado. uma alegria quando você me convidou para escrever o prefácio. Eu não tenho muita experiência em escrever prefácios, mas já que você disse que o título, né, era Um Anjo de Maria, e eu sei que não é um livro de cristianismo, e como que eu consigo, né, fazer isso junto com a ideia do Fernando, que é justamente trazer essa prática teosófica diária para a gente, né? Então eu fiquei refletindo, eu vou compartilhar com vocês, é só imagens, porque eu gosto que as imagens ajudam a parte imaginal da nossa alma. Então, aqui ó, a capa do livro do Fernando, um minuto de teosofia para cada hora do dia, uma imagem que eu encontrei assim de uma Maria metafísica, cósmica, né? E eu pensei, nossa, eu não vim de um lar católico, mas fui tocada pela tradição cristã esotérica desde a minha infância, né? Mas talvez outras pessoas tenham outras visões sobre Maria e eu fiquei considerando como que a Maria é vista, não só no sentido da mãe divina, como no sentido da Maria, mãe de Jesus, né, dentro dessa tradição cristã, e como a gente pode trazer isso para a ideia do Fernando de compartilhar aí uma teosofia e uma prática diária de vida, né, espiritual. Eu lembrei que na tradição católica, Maria é colocada como aquela que intercede por nós, né? Ela faz a intercessão entre nós e Deus, ela rogai por nós, né, pecadores, lá que tem na oração da Ave Maria. Então, eu fiquei pensando em Maria como a intercessora, aquela que intercede, aquela que faz a mediação entre nós e o divino. Mas ela também ela funciona como um portal, a que dá nascimento ao Cristo. E na teosofia, como a gente vê lá na carta do Mahashohan, ou se não, na carta do Mestre Kutumi, não lembro o número, mas é uma das cartas, que ele menciona que Cristo, para esses mestres, para os Mahatmas, Cristo pode ser visto como a voz mística, o Vá, a voz interior, e que a gente pode até fazer uma associação com o sétimo princípio, o Atman em nós. Então, Maria, aqui não mais como a mãe de Jesus, mas como aquela que dá nascimento ao Cristo interno dentro de nós. E a Maria, na tradição esotérica cristã, a gente fala das questões dos mistérios de Jesus, né? O texto Pisci Sofia, que está editado pela editora Teosófica, e lá a gente descobre outras visões sobre Maria também. Então, Maria como a mãe de Jesus, mas Jesus ele também vai ter outros ensinamentos que a gente encontra aqui no que a gente chama os evangelhos apócrifos, né, os gnósticos, a escola esotérica de Jesus, que tem outros textos, né, que foram descobertos no século XX. E nesses outros textos ele vai falar da mãe, e ele vai falar da mãe divina, que intercede por nós também, mas de outras formas, né? Então, no Evangelho de Tomé, que ficou bem famoso, Jesus vai falar: Maria me gerou, me fez nascer, eu como Jesus. Mas aquela que me deu a vida, que me deu a verdadeira vida, não foi a Maria, foi a Mãe Divina. Então, na tradição gnóstica, que mantém essa tradição esotérica do cristianismo antigo, antes da formação de qualquer igreja, a presença do feminino na divindade era muito, muito presente, muito forte, né? Então, quando o Fernando coloca esse diálogo que ele teve com essa senhora que se chamava Maria, eu senti que é como se ela estivesse apontando para ele aquilo que ele realmente é, né? A sua origem divina, um filho de Deus, né? Nesse sentido. Então, quando a gente pensa na mãe divina, nessa tradição esotérica cristã, a gente pensa na mãe de todos os vivos, aquela que dá a vida verdadeira, que é mais do que a nossa mera existência no mundo, porque essa tradição esotérica de Jesus pressupõe, por exemplo, a reencarnação. Então, não é sobre existir aqui no mundo, mas é sobre estar verdadeiramente vivo. Então, naquele diálogo do Fernando lá na praça, a Maria lembra ele sobre essa fraternidade divina, esse elo de todos nós como os filhos de uma mesma mãe, filhos de um mesmo pai.
não é muito diferente do que os budistas falam sobre considerarmos a compaixão quando a gente pensa que somos todos, que todos os seres podem ter sido nossas mães, né? Eu acho muito bonita essa visão budista da gente considerar todos como nossas mães, porque a mãe, ela tem um caráter fundamental até no nosso desenvolvimento afetivo e emocional, né? Então, a tradição cristã acabou ficando muito ligada ao pai, né? Muito masculina, mas a tradição gnóstica cristã esotérica preserva tanto o pai quanto a mãe. E qual é o papel da mãe, se não é essa que dá o nascimento da luz e que também recolhe em seu seio materno com acolhimento, com calor, com nutrição espiritual, né? O leite tem aí um simbolismo também, aquela que nos dá nascimento a uma nova e verdadeira vida. Então, a Maria, na tradição gnóstica, vai ter esse símbolo daquela que dá nascimento aos iniciados. A Mãe Divina, como não Maria, Mãe de Jesus, mas a Mãe Divina como esse segundo logos. Se eu fosse relacionar os 3 logos na teosofia, esse segundo logos, esse silêncio que produz a voz. Assim como Cristo é chamado de logos, né? Palavra, logos, voz, ele nasce do silêncio, porque o silêncio tem a ver com esse útero universal, que é escuro, que é nutridor, que é aconchegante, e é que é da onde surge toda a luz de toda a vida. Então, quando a gente fala na tradição espiritual gnóstica, e até mesmo em grandes iniciados, como o Filon de Alexandria, eles vão associar a Maria, ou Maria não, mas eles vão associar a mãe, à grande sabedoria que é a nossa nutriz. É a sabedoria que nos dá aquilo que sustenta a nossa vida, como a mãe que alimenta um bebê no seu seio, e como uma criança que, ao nascer, precisa passar por esse portal, que é a grande mãe. Um outro teósofo, Geoffrey Hodgson, ele vai associar a Maria, mãe de Jesus, a pessoa Maria, a alguém que foi discípula de seu filho e que também seguiu um caminho espiritual e que também tornou-se uma iniciada e hoje trabalha justamente trabalhando um aspecto feminino, que é os anjos da cura. O Hodgson vai falar isso naquele livrinho O Milagre do Nascimento e na Fraternidade de Anjos e de Homens. Ela vai trabalhar com a cura e com o nascimento, com a gente dar espaço às novas almas que surgem no mundo. E às vezes a gente fala que o mundo é sofrimento, que o mundo é difícil. E nesse sentido, as mensagens das crônicas do Fernando também vão ajudar a gente a falar, olha, vamos ver como é o melhor viver nesse mundo, como a gente tratar os outros com equanimidade, com compaixão, com amor, e perceber que não é um sofrimento nascer nesse mundo, né? É importante, a gente aprende isso nas tradições espirituais, que a gente precisa estar nascidos aqui nesse mundo para a gente alcançar a iluminação, seja o nirvana lá no budismo, seja o despertar do Cristo interior na tradição gnóstica ou em outras tradições que a teosofia também abarca, né, como uma tradição universal. Maria vai ser vista como uma adepta, como uma Mahatma, talvez, quem sabe? E ela tem uma história diferente também em alguns apócrifos. Então, quando eu fiquei lendo o Fernando, eu pensei, bom, tem a Maria Mãe, tem a Maria simbólica, a Maria cosmológica, a Maria metafísica, a Maria humana, né? E a gente vê uma pessoa que é dedicada ao templo e que dá nascimento a um grande mestre da humanidade. Eu fiquei pensando em outros Mahatmas. Quem será que foram suas mães? Que mulheres são essas que tiveram aí a oportunidade de serem nutrizes, mães acolhedoras e nutrir desde a infância com afeto, com carinho, a criança que um dia vai se mostrar como um grande Mahatma, um grande adepto, porque mesmo, né, os grandes mestres, eles precisam aprender a falar, a comer, talvez sejam um pouco mais rápidos do que nós, meros humanos comuns, né, mas talvez eles precisem aí de uma mãe que realmente nutra, até fisiologicamente, a biologia do cérebro daquela nova encarnação, né, que nutra bem aquela criança. Então é uma grande coisa você ser convidado a ser mãe de um grande mestre como foi Jesus, e é interceder entre o divino e o terreno também, né, de certa forma. Em Peixe Sofia, Jesus diz que ele se veste da forma do anjo Gabriel. A gente aprende lá na Bíblia que um anjo veio falar com Maria que ela ia ter o filho do Espírito Santo, né? Assim ficou oficialmente. Mas em Peixe Sofia, né, até sugiro que vocês, se não tiverem, tenham pela editora teosófica, em Peixe Sofia Jesus fala, não, fui eu que
que numa forma espiritual do anjo Gabriel vim falar com Maria antes do meu nascimento, para prepará-la para a minha chegada. Olha que atitude bonita, né? E então o anjo de Maria também pode ser visto como Jesus. Ele era o anjo que falou com ela. Ele que preparou o seu próprio nascimento para que a mãe estivesse tranquila do que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é o Cristo universal, esse Cristo cósmico que nasce da mãe, que é esse espírito virginal invisível que os gnósticos chamam. E não se trata de uma virgindade física, mas dessa pureza intocada, porque ela vem da própria mônada, ela vem da própria unidade. Para os gnósticos, a mãe é a díada, é o segundo logos. Então, ela é a imagem do Pai, ela é o pensamento divino, ela é aquele silêncio que, ao pensar, emana um som e emana uma voz, e por isso Cristo é a voz mística. E por isso, quando a gente busca a voz do silêncio, a voz seria o Logos e o silêncio seria a mãe. E todos nós precisamos, nesses momentos, serem acolhidos, né, no colo da mãe. Então, a mãe funciona como essa intercessora, sim, entre nós e o divino, porque é ela que nos dá a passagem em direção à unidade do que na tradição cristã vai ser chamada de Pai, mas a gente também pode chamar de vida una, ou inefável, ou absoluto, a totalidade indizível. Para os gnósticos, essa mãe, ela vai representar aquela que nos banha, esqueci de passar as imagens, né, eu fiquei falando, mas ela vai representar aquela que nos banha nas águas da vida. Então, quando Jesus diz que a verdadeira mãe é aquela que me deu a vida e não a que me deu a existência terrena, né, fazendo essa diferença que ele faz no Evangelho de Tomé, a mãe divina é a que está envolta nas águas luminosas da vida, porque ela é essa água da totalidade que mata a sede espiritual da alma e não apenas a sede do corpo, né? Como tem lá na própria Evangelho de Mateus, se eu não me engano, Jesus encontra uma samaritana e ele fala no poço, né, para tirar a água, e ele fala: a água que eu te darei de beber, essa sim vai matar a verdadeira sede. Então, quando a gente associa a água da vida com essa mãe divina, ela é aquela que nos dá o portal para nos libertar dos sofrimentos desse mundo, porque ela nos dá aquela água que derrama no cálice da nossa própria alma, porque nós somos esse cálice. E quando a gente purifica as nossas ações através da virtude, do bom viver, como o Fernando bem enfatiza e direciona nas crônicas dele, essas reflexões sobre a vida e a virtude e o não egoísmo, né, como seria uma bela prática teosófica, essas águas preenchem o cálice da nossa vida. E aí a gente tem acesso à mãe. Essa mãe que, no pós-morte, lá no Pisci Sophia, é quem vai nos dar a iniciação nos mistérios maiores. É essa mãe que permite que a alma se liberte do ciclo de renascimentos. A mãe que é o portal que a gente precisa passar para ser uma criancinha, porque o reino dos céus é das criancinhas. Então, os iniciados, os que nascem de novo, eles precisam passar por essa grande mãe que representa a verdadeira vida. E por isso que Jesus vai falar da vida eterna, ou aqueles que são realmente vivos, que nada mais é do que aqueles que despertaram para a dimensão espiritual da nossa existência, né? Eu fico pensando como o anjo de Maria possa ser um anjo para nós na nossa vida e possa a gente encontrar reflexos desse ensinamento espiritual em cada pessoa com quem a gente tem um encontro, às vezes aleatório, né, Fernando? Um encontro assim numa praça e a gente é tocado, porque a gente tem a possibilidade de ver a mãe divina, o aspecto feminino de Deus, em pequenos encontros, nas nossas conversas no dia a dia, nas coisas que a gente, nas bondades de cada um, na beleza do mundo, na virtude que cada pessoa ao nosso redor às vezes expressa de uma maneira sincera, a gente possa ver isso como um exercício, uma prática para a nossa própria prática espiritual. E aí, para terminar, eu trouxe um trechinho de só para ilustrar, eu trouxe um trechinho de um texto gnóstico que é como se fosse a própria mãe divina falando, né? Os textos gnósticos, eles usam muito uma ideia que a gente vê na teurgia, que é a voz mágica, né? Que é como se fosse a própria divindade falando. Não é um mestre ou uma pessoa, é a própria divindade falando, como se fosse um poder divino se manifestando, porque
é uma experiência que vem a partir de Budi, né? Se eu fosse falar em termos teosóficos, né? O Budi escutando o Atman, né? Então, quando a gente pensa nessa mãe, que pode ser a Maria, mas essa mãe no sentido espiritual da divindade, no aspecto feminino da divindade, a gente vai pensar na culminação de uma experiência espiritual, a gente vai pensar naquela que é a mãe do Cristo que brota e nasce no nosso coração, aquela que dá nascimento aos novos iniciados, aquela que contém toda a vida, com V maiúsculo, a verdadeira vida, que é a vida eterna, que é aquele que desperta e se liberta, né? A mãe divina, na tradição gnóstica, ela é chamada de bem-aventurança pura. E ela é a luz dos homens também. E ela que nos dá esse banho nas águas da vida e que nos anuncia a chegada do Cristo em nós. Ela é a característica feminina do Espírito Santo e ela foi chamada, né, por Orígenes de mãe de Deus. E aí fica, poxa, se Deus tem mãe, né? Se a gente fosse pensar na religião exotérica, né, mais tradicional, né? Poxa, se Deus é onipresente, onipotente, mas aí tem a mãe de Deus, eu quero é buscar a mãe de Deus, né? Mas para os gnósticos resolvem isso dizendo, não, existe o Logos, a luz nos homens, mas ele vem de uma mãe, que é um ovo cósmico lá. Se a gente fosse falar das tradições dos mistérios, dos ritos órficos, da Grécia Antiga, que tem o ovo cósmico, que dá nascimento à luz, também tem esse aspecto de ovo, de útero, de ventre, que é silêncio, que é água, né? E da onde nasce a criança espiritual, né? A mãe, ela também, em alguns textos gnósticos, ela tem uma visão de que ela é a sabedoria, mas ela é a mãe, ela é a filha, ela é a parteira e ela é a que dá a luz. Ela é tudo ao mesmo tempo, porque é essa energia feminina pulsante e viva, que traz a vida no mundo, que gera a luz, mas que também é mãe ao mesmo tempo. Ela é a parteira e a que dá a luz. Eu acho muito bonito esse simbolismo que esses textos trazem. E aí, para fechar, como eu tinha prometido, eu trouxe um trechinho de um texto gnóstico que é chamado Protenóia Trimórfica. Traduzindo os 3 aspectos da mente divina. Porque para os gnósticos cristãos, a mãe, ela representa o primeiro pensamento divino, é como a ideação cósmica, ou como o mundo das formas perfeitas de Platão. Ela é a mente divina em seu estado de repouso mais puro e em totalidade, né? E esse aspecto teriam 3 formas: a que é oculta, a que é potente e a que se manifesta, né? A latente ou potente. E aí eu peguei um trecho para finalizar aqui a reflexão com vocês, que diz o seguinte: eu sou a mãe e eu sou a luz, que foi apontada como virgem. Sou o útero intangível e a voz imensurável. Sou o discurso que nunca muda. Sou a mãe da voz. Todo conhecimento está em mim. Eu falo em cada criatura e sou conhecida por todos. Levanto minha voz para os ouvidos que me conhecem, os filhos da luz. Então, finalizando com esse trecho, né? Eu falo em cada criatura e sou conhecida por todos. Levanto minha voz para os ouvidos dos que me conhecem. Então, fica a homenagem aí ao nascimento do novo livro do Fernando. Parabéns, Fernando. Que Maria, ou a Mãe Divina, ou o segundo Logos, nos inspire. Obrigada.